Olá, amigos do canal, estamos reunidos em nome de Jesus, é tudo por Jesus. Hoje voltamos a comentar a novela Gênesis, vamos fazer outros comentários aqui, temos alguns tópicos aqui que eu separei de algumas histórias impressionantes da Bíblia e que nos trazem muito conhecimento, muita sabedoria, e eu gostaria de te convidar, antes de nós iniciarmos, que você deixe aí o seu like para que essa mensagem seja impulsionada. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho, na opção todas, e toda vez que nós postarmos um vídeo novo, eu tenho certeza que você será impactado pelo poder da palavra de Deus. Vamos aos nossos comentários a respeito da novela Gênesis. Essa grande produção que está assim espetacular. No último vídeo eu perguntei, vale a pena ou não vale a pena assistir? E eu recomendei que vocês assistissem, porque vale muito a pena. Embora nós temos aquela licença poética, como eu expliquei para vocês no último vídeo, e escrevi em textos falando em outros veículos sociais, nós temos aí um aprendizado enorme com essa novela, porque ela vem trazer assim fatos bíblicos de uma forma grandiosa, muito bem representado, muito bem colocado, buscando assim os que os historiadores falam. Nós temos aí, por exemplo, no ato da queda, mostrando aí a queda de Adão e Eva. Foi uma escolha deles. Deus disse para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. E o resultado dessa queda foi a morte não imediatamente para eles, pois eles viviam no estado eterno, então eles passaram a conhecer algo que não é benéfico para a humanidade. Ninguém gosta de experimentar a morte. Todos nós, raramente você vai conhecer uma pessoa que fala, eu não tenho medo de morrer. Todo mundo tem medo daquilo que ainda é desconhecido, por mais que nós temos vários estudos. Nós temos a Bíblia nos ensinando que a morte é só o começo da eternidade. Nós temos aí muitos e muitos argumentos onde podemos entender o que é a morte, e através de Jesus nos trouxe a ressurreição, e Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. E nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, que nos ressuscitará, e no grande dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Falando sobre Adão e Eva, esse momento da queda, na novela eles colocam posteriormente uma cena muito linda que não está na Bíblia, mas a licença poética trouxe algo que todos nós já imaginávamos e que eu acredito de todo o meu coração. Adão se arrependeu de ter comido do fruto, e ele com certeza teve saudade de estar com Deus. Eu nunca estive diretamente assim como Adão com Deus, mas eu teria tido saudade, pois nos meus momentos de oração, nos meus momentos de adoração e de busca, eu sinto a presença de Deus. E existem momentos na minha vida que eu sinto saudade desses pequenos momentos onde eu senti Jesus lado a lado comigo, onde eu senti Deus na minha vida se movendo grandiosamente. Imaginem provar da experiência que Adão teve de todos os dias passear no jardim com o próprio Deus. Será que você não sentiria saudades também? Então essa cena foi muito propensa, foi uma cena muito boa, muito bem colocada. Eu me emocionei porque eu tenho certeza que isso foi verdade na vida de Adão. Outro fato aqui que eu quero comentar, eu não quero me estender muito no vídeo, mas eu quero comentar aí os primeiros capítulos para a gente poder contextualizar, e toda semana ou mediante a tópicos importantes que acontecem, eu vou postar aqui os meus comentários sobre a novela, para a gente estar aí atentos àquilo que é bíblico, o que não é, e se aparecer algo que pode criar um duplo sentido por algum erro, alguma falha, nós vamos apontar aqui também, mas nunca desmerecendo o trabalho do próximo, o trabalho das pessoas que se empenharam em trazer essa novela e trazer algo assim tão impressionante, muito bem feito, que vai nos remeter à leitura bíblica. Então, se você ver ali alguma cena e sentir dúvida, venha até a Bíblia, consulte a letra, aquilo que foi escrito, a inspiração de Deus, e você vai ter o esclarecimento com relação a esses fatos. Vamos lá então ao outro momento, Caim e Abel.
Caim mata Abel. Abel oferece um sacrifício e esse sacrifício é aceito. O de Caim não é aceito. Embora Caim tenha tido muito mais trabalho do que Abel, é algo que nós podemos analisar, ele teve muito mais trabalho porque ele colheu no tempo certo, colheu o melhor fruto e ele ofereceu aquilo a Deus. Mas a intenção do coração dele não é conhecida por nós, mas foi conhecida por Deus, porque Deus sonda os corações do homem. E ele não aceitou a oferta de Caim e recebeu de bom grado a oferta de Abel. E Caim se encheu de inveja, se encheu de angústia, de mágoa e matou o seu irmão. E dali entrou mais corrupção na humanidade, porque a natureza humana foi corrompida a partir do momento que Adão e Eva eles decidiram, tomaram essa decisão de comer o fruto, e isso recaiu sobre toda a humanidade. E nós vemos aí a maldade chegando cada vez mais às pessoas, e um fato importante é que Caim, após matar Abel, ele encontra uma cidade. A Bíblia diz que ele encontra uma cidade com muitas pessoas, e isso tem sido motivo de controvérsia na vida de muita gente. Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia falam: se Adão e Eva teve apenas Abel e Caim, por que ele sai e encontra uma cidade? Adão e Eva, quando foram criados, o primeiro ato de Deus foi o casamento. A Bíblia dá destaque apenas para Caim e Abel no início logo no início da Bíblia, porque foi uma situação de destaque. Não quer dizer que Adão e Eva não tivessem tido mais filhos e filhas, e esses filhos foram se produzindo. O tempo do paraíso, que eles permaneceram no paraíso, não é contado. Então era um tempo de eternidade. Nós não sabemos se eles ficaram 1000, 2000, 3000, 4000 anos ali, porque eles comiam do fruto da árvore da vida. Nós sabemos que Adão, após a queda, ele viveu aí mais de 900 anos, o que foi suficiente para ter muitos filhos e filhas. Assim como outros, nós vemos que viveu aí Noé 950 anos, teve muitos filhos e filhas. A Bíblia dá destaque para 3. Nós já vamos chegar em Noé, eu vou comentar também. Antes eu quero falar de Enoque. Enoque, que é o pai de Matusalém. Enoque andou 300 anos com Deus, teve muitos filhos e filhas. Em dado momento, Deus falou: você não pertence mais a essa terra. Você já está tão parecido comigo, tão semelhante a mim, que eu vou te trazer para o céu. E foi lá e o arrebatou. A palavra raptus, que vem do grego, ele o capturou, tirou depressa. Sumiu, nunca mais foi visto. Ele sumiu e está com Deus até os dias de hoje. E aí então nasce Noé, e nos dias de Noé os dias eram maus. Naquele tempo os filhos dos homens com as filhas os filhos de Deus com as filhas dos homens vão ali e fazem aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e ali nasceram pessoas más. Isso eu vou trazer depois uma explicação sobre isso. Você guarde aí os Nephilims, da palavra Nephal. Eu vou explicar isso muito bem em outro vídeo, quando nós estivermos falando sobre escatologia bíblica. Mas por hoje, para a novela aqui, ali fala dos gigantes, é traduzido como gigante, mas a palavra correta é Nephal, dos Nephilims. Ali nascem Néfilins, que são os híbridos, e eu vou explicar isso em outro vídeo com mais detalhes. E nesse momento, porque eu vou relacionar com o Novo Testamento, onde o próprio Judas fala que nos últimos dias serão como os dias de Noé, e aí eu vou explicar isso com calma para vocês. Mas vamos andando aqui. Então, nos dias de Noé, a terra era má, as pessoas eram más, eram insensíveis umas com as outras. E aí Deus olha e encontra Noé, encontra um único homem em prontidão para ouvir, para obedecer e para andar em retidão. E sua família constroem uma arca, e essa arca serviu de abrigo para todos os animais que Deus tinha escolhido, um casal de cada um, mais a família de Noé. E eles avisam toda a humanidade que estariam construindo aquela arca, sofreram zombarias, humilhações, mas eles foram salvos. E entraram na arca e veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, depois muito tempo até essa água toda baixar, que tinha cobrido toda a terra. E ali nós vemos os filhos de Noé, Cã, Sem
e Jafé, os filhos de Noé. Cã era o mais novo, que eu quero dar destaque aqui. Os outros filhos foram obedientes. Eu vou citar depois, posteriormente, a vida de Sem, que dá origem aí aos semitas, que são hoje o povo judeu. Os semitas, que ele dá origem a Abraão, mas a novela vai mostrar isso e eu vou comentar também. Mas aqui nós vamos comentar sobre a vida de Sem, de Cã. Cã foi um homem que ele desobedeceu, desrespeitou o seu pai e sofreu uma dura pena, ele foi amaldiçoado. E a novela retrata de forma assim muito categórica, mostrando que ele não foi amaldiçoado apenas por um ato, mas foi uma sequência de atos. A Bíblia não precisa retratar isso passo a passo para a gente entender nas entrelinhas que isso ocorria mesmo. A mulher dele, depois eu vou explicar nos vídeos sobre os Nefilins, ela poderia ser aí, na hipótese, uma desses frutos dessa rebelião aí contra Deus, dos filhos de Deus com a filha dos homens, e eu vou explicar melhor isso lá na frente, não vou entrar muito, mas ela levava ali Cã para um pensamento contrário ao que o da família dele e o pai dele. E eles acabaram sendo um povo amaldiçoado que deu origem à terra de Canaã. Então nós temos aí a terra de Canaã, que é a terra de Cã, que posteriormente se tornou a terra onde o povo judeu se assentou. E nós vamos ver isso no decorrer desses vídeos que nós postamos aqui no canal. E após esse momento aí drástico, a terra foi dividida entre 3 equipes, né? 3 tipos de 3 filhos de Noé, ali em 3 vilarejos. Um deles era Cã, outro Sem, outro Jafé. E ali eles foram crescendo e o povo, eles se reuniam ali, naquele tempo, todo esse povo era reunido e falavam uma só língua. E aí nós temos aí, a novela está falando essa semana, eu acredito que vai mostrar até o final da semana o episódio da Torre de Babel, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, o episódio da Torre de Babel, e nós vemos aí uma ênfase muito grande a Nimrod. Nimrod foi um grande caçador, um homem que era um guerreiro, e ele foi o primeiro poderoso, homem poderoso na terra, né? Um homem poderoso na terra. E ele era um homem que tinha poder, que tinha ali fama, que chegou a ser adorado, trouxe uma depravação e adoração ao seu nome. E as pessoas olhavam ali Nimrod como um homem a ser adorado. E isso é mal aos olhos do Senhor. O historiador Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu do 1º século, ele fala e atribui também a Nimrod a construção da Torre de Babel, porque ele queria ali como vingança, porque Deus tinha trazido o dilúvio e matou muitas pessoas, e Nimrod queria construir essa torre para chegar até o céu e mostrar que é maior do que Deus. Esse tipo de pensamento é o mesmo pensamento de Satanás, que lá no céu causou uma rebelião, onde 1/3 dos anjos caíram sobre a terra, que é algo que passa lá no comecinho da novela. Eles até justificam que eles caíram e mataram os dinossauros, que é algo que é inegável, nós não podemos negar isso, que existiram dinossauros e que também caiu ali uma catástrofe a ponto de matar todos os dinossauros, senão eles não seriam vivos até hoje. E existe essa teoria que também explica que os anjos foram atirados à terra e eles vieram como meteoros e destruíram toda a vida na terra. Por isso que quando Deus cria o mundo, ele cria... A terra era sem forma e vazia. A terra se tornou sem forma e vazia após esse episódio, porque Deus não cria nada vazio, não cria nada sem forma. Tudo de Deus é formoso e tudo de Deus é bom. E isso é importante também a gente colocar. Dentre a criação existem várias teorias. Eu não vou entrar também nesse tópico, mas o que a novela Gênesis mostrou é uma teoria muito aceitável, muito reconhecida entre todos os teólogos, todos os conhecedores da Bíblia,
Vamos aqui voltar a Nimrod. Nimrod foi atribuído a ele a construção da Torre de Babel. Aí você que tem aí dificuldade de aprender outro idioma, ou que acha ruim ter que falar outras línguas, ou que não entende por que cada lugar tem um dialeto, tem uma língua, foi esse episódio que trouxe essa novidade ao ser humano, porque todos falavam a mesma língua, e na Torre de Babel Deus decidiu confundir as línguas para que eles não se entendessem, e a partir dali cada um falava um idioma, e não deu certo, porque a casa dividida não prospera. Então eles não conseguiram levar adiante a Torre de Babel. Nimrod tem um fim triste. Eu vou deixar a novela mostrar para vocês o final dele. Mas os tópicos que eu quero destacar aqui são esses. Ele era um homem poderoso, usou desse poder para se tornar um homem arrogante, para se tornar um homem cheio de si mesmo, cheio de ego, e o ego tomou conta dele a ponto dele se considerar igual a Deus. E muitas vezes nós acabamos deixando o nosso ego ir além, e a Bíblia diz, com a sabedoria de Salomão, filho de Davi: a soberba precede a derrota. Que nós jamais sejamos soberbos, mas possamos ser humildes, humildes de coração, porque Deus exalta os que são humildes de coração. Voltaremos com mais comentários sobre a novela Gênesis, e eu espero que vocês gostem. Deixem aí nos seus comentários se faltou alguma coisa. No próximo vídeo eu posso ressaltar aquilo que faltou, e eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos e comentar, e eu quero que vocês leiam os textos bíblicos e possam aí se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.